Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 31. Hoje eu começo uma série que eu anunciei a vocês já desde o ano passado, que é conversar com vocês sobre desertos. Ao longo das próximas semanas, nós caminharemos junto com o povo de Deus no deserto. Eu vou conduzir vocês entre Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sobre a jornada do povo de Deus naquele deserto. E nós vamos nessa jornada entender como a sabedoria de Deus pode ser aplicada em momentos de deserto. Por que eu estou trazendo essa série? Porque a pergunta que a gente vai se fazer não é, lembrem-se que eu conversei com vocês muito ano passado sobre isso, não é se você vai passar por tempos de deserto na vida. A questão é, quando você vai passar por momentos de deserto e aflição nessa vida? E na hora, no momento, no tempo do deserto, qual atitude você vai tomar? No momento do deserto, e nós vamos olhar isso ao longo da história de Israel, quem é que nos leva para o deserto? Quem está conosco no deserto? Em quem confiar no deserto? O que esperar no deserto? Qual decisão tomar no meio da encruzilhada no deserto? O que nutrir no coração no deserto? Depois do deserto, existe Canaã? Nós podemos esperar por isso? Porque, mais uma vez, não é se, é quando e o que viveremos no meio da jornada. Como passaremos por isso no meio da jornada? Essa série são 7 semanas em que nós vamos conversar sobre isso. Então eu te convido a não perder nenhum dos dias, porque é tempo da gente entender que a melhor decisão que a gente precisa ter na vida não é sobre a nossa felicidade. A melhor decisão não é sobre aquilo que nos faz bem. O século 21 diz para você assim: você está passando por dificuldade? Opte pelo que te faz feliz. Você está passando por tempos de deserto? Opte por aquilo que vai diminuir suas cargas. Opte por aquilo que vai te gerar mais bem-estar. Às vezes isso pode ser verdadeiro, irmãos. Às vezes nós carregamos cargas que não deveríamos carregar. Temos preocupações que não deveríamos ter. Às vezes isso é verdade. Mas, em qualquer circunstância, o que a Escritura está chamando discípulos de Jesus para ter é, no meio do deserto, opte pela sabedoria de Deus. Opte não só por obedecer, porque obedecer parece simplesmente uma questão moral. Eu faço ou não faço algo correto. É mais do que isso. Tenha discernimento de Deus. Sabedoria é ter discernimento de Deus, para que a gente não só faça ou não faça o que é correto, mas é para que a gente saiba discernir os processos, para que a gente saiba ter ou não ter tais sentimentos, dar vazão ou não a tais desejos, dar vazão ou não a algumas omissões que precisamos ter. Então não é só sobre ter atitude, é sobre como desenvolver um coração sábio. É isso que Eclesiastes ensinou para nós. É isso que Provérbios ensinou para nós. No tempo do deserto, nós precisamos optar pela sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus foi dada para que a gente tenha discernimento, para que mesmo em meio ao deserto, a gente possa olhar
e ver o futuro e saber o que é que está acontecendo com a gente no presente. Então hoje eu vou começar com vocês, nós vamos começar em Êxodo, ao longo dos meses, das semanas, a gente vai passar pelo caminho até a gente chegar em Deuteronômio quando a gente estiver entrando em Canaã. Então eu vou guiar vocês ao longo dessas semanas sobre momentos de deserto e qual é a sabedoria de Deus para a gente lidar com aquele e aquela situação. Joia? Ficou claro o objetivo dessa série? Vamos lá? Vamos partir para cima? Então vamos em Êxodo capítulo 12, porque hoje a gente vai entrar no deserto. Nós vamos ver o que é que leva o povo ao deserto. E é aqui que eu quero começar com vocês. E hoje, o que eu quero conversar com vocês são sobre caminhos no deserto e a sabedoria de Deus no tempo da aflição. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a seguinte perspectiva. Quando tudo muda, mas tem uma coisa que não muda. Sabe o que é? Nosso interior. Em muitas ocasiões, a realidade mudou, mas o coração não mudou. Às vezes tudo à nossa volta mudou, mas a gente não entendeu o que está acontecendo dentro da gente. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Vamos olhar? Êxodo capítulo 12, verso 31 ao 42. A palavra de Deus diz o seguinte para nós. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, vão prestar culto ao Senhor. Como vocês pediram, levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então, o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas, isso aqui é o versículo mais importante desse texto. O período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Pai, em nome de Jesus. Senhor, por favor, nós precisamos da sua graça, nós precisamos do seu poder, nós precisamos da sua misericórdia, nós precisamos da sua graça, do seu amor. Nós estamos vivendo tempos de desertos tão grandes. Tem gente aqui vivendo deserto na saúde, nas finanças, na vida emocional. Tem gente vivendo deserto porque cometeu erros, cometeu falhas, pecados, coisas graves. Tem gente, Senhor, vivendo desertos existenciais, Senhor, porque não sabem nem por que estão vivos. Tem gente aqui que perdeu a fé. Tem gente que está vivendo uma aridez enorme no coração. Senhor, por favor, se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não nos abrir os olhos, Senhor, a gente te suplica, se o Senhor não iluminar o seu povo, a gente vai perecer no deserto. E o deserto não é lugar de perecer. Por favor, visita o seu povo. Traz pão e água fresca para o seu povo. Liberta o seu povo.
Ilumina o seu povo para entender que o mesmo Deus que agiu lá atrás, age hoje agora. Ilumina a gente. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu sou um cara que mudou pouco. Eu mudei pouco na vida. Eu nasci na 15 de novembro, 57. Casei em novembro de 2006 e mudei do 57 para o 61. Então, desde que a gente casou, a gente foi morar na mesma rua. E então a minha vida não mudou. Mas depois disso, quando a gente foi para o seminário, a nossa vida mudou por um todo. Porque a gente foi morar por 4 anos em Belo Horizonte. E é muito difícil você morar num lugar em que você não conhece as pessoas. Cada lugar tem sua cultura. Cada lugar tem sua forma de dizer. A primeira coisa, e foi muito engraçado, quando eu mudei para Belo Horizonte, foi porque aqui, como é que vocês chamam aquele negócio que a gente assopra, enche e coloca no aniversário colorido? Como é que é o nome? Bola de soprar, né? Você quer ver uma outra coisa? Quando vocês vão chupar uma bala, o que vocês fazem? Vocês descascam. Mas bala tem casca? Não, ela tem papel. Parece coisa simples, mas é muito engraçado. Porque mineiro, por exemplo, chama balão de festa de bexiga. Não é? Eu não entendi o que era isso. E a primeira vez que eu pedi uma bala para descascar, o pessoal olhou para mim e falou meio assim, mas tem casca? Eu falei, uai, mas vocês não descascam a bala. E você quer ver uma outra coisa? Eu fui atender um casal que estava com muita confusão. E aí um olhou para o outro e falou bem assim, pastor, eu xinguei ele todinho. Aí eu falei, gente, é porque xingar de mineiro é brigar. Eu briguei com ele, mas para nós xingar é falar da mãe, aquelas coisas todas que você já sabe, né? Porque é diferente. Mas sabe qual é a pior? O pior quando você muda é você ter saudade de casa. Porque, quer ver uma coisa que mineiro não tem? Coentro. Mineiro não tem, você não acha um coentro nunca. Não tem. E peixe é só congelado, gente. Nossa, você não acha peixe de jeito nenhum. E a gente é capixaba. Peixe tem que ter coentro para nós. Então você não consegue. Você tem que comer peixe congelado com coentro de 3 dias. Quando sobra. Só que por outro lado você aprende algumas coisas novas de um povo novo. Por exemplo, eu aprendi a beber café, que é uma coisa que eu nunca fiz, louvado seja Deus pelos mineiros. E eu aprendi com eles a diferença de conilon para arábica, por exemplo. Isso é redentor, então não tem como. Aprendi também uma coisa que a gente faz aqui. Vocês viram como a capixaba é mal-humorado, mal-educado e não cumprimenta ninguém? E aqui na igreja é diferente, porque a gente aprendeu isso com os mineiros. Na verdade, eu aprendi isso. Capixaba olha para você e ele abaixa a cabeça. Que é para fingir que não te viu. É mentira, ele te viu. Só que a gente é mal educado, a nossa cultura é assim. Mineiro não. Mineiro gosta de você e ele já te leva para casa dele. E se ele gostar muito de você, você vai para a cozinha dele e ele vai te dar queijo. Gente, isso é muito bom. É muito bom. E eu aprendi isso lá, e a gente trouxe isso para cá. Mas nós estamos melhorando, especialmente aqui na nossa comunidade, a gente está diferente. Por quê? Porque é difícil você, de uma hora para outra, mudar para um lugar. Só que quando você muda para esse lugar, você pode ter mudado. Só que seu interior não mudou. Seus costumes continuam o mesmo. A sua forma de falar continua a mesma. A sua maneira de sentir continua a mesma. Até que você vai aprendendo a viver naquele lugar, com aquelas pessoas. Porque apesar de não ser a palavra final, o lugar que você vive influencia muito em quem você é. Não tem jeito. Um brasileiro do século XXI não é a mesma coisa que um brasileiro do século XX. Vocês que nasceram na década de 60, 70, até alguns de nós que nascemos na década de 80, vocês percebem que não se faz mais jovens como antigamente. Porque o mundo mudou. E não adianta, se você chegar e tentar achar um brasileiro do século XXI, ele não é a mesma coisa que um português do século XXI. Porque o meio, ele não é
aquilo que vai dizer realmente quem você é. Ele é um dos fatores que te condicionam. Não tem jeito. E por mais que você mude, saia daqui nesse momento e vá viver numa nova cultura. Por mais que você mude, tem coisa que ainda está em você. E até você conseguir mudar, demora muito tempo. Ô Rômulo, por que é que você está falando isso? Porque isso não quer dizer só com geografia, isso quer dizer com a gente também. Porque em muitas ocasiões, as circunstâncias na sua volta mudaram. Mas o que não mudou ainda? A sua disposição interior. Em muitas ocasiões, as situações na sua vida mudaram, mas seu coração ainda não mudou. Tem coisa dentro de você que precisa ser transformada. Tem coisa dentro de você que precisa ser mudada. Algumas coisas precisam ser ajustadas. Olha o verso 40. Essa gente tinha chegado no Egito quantos anos antes? Coloca o verso 40 na tela, por favor. Ora, leiam comigo. Ora, o período... Parou. Quantos anos o Brasil tem mais ou menos? 500. Já passou por aqui português, índio. Nos 70 primeiros anos de Brasil, os portugueses tinham filho com as índias, formaram os nossos mamelucos, que era esse povo pardo, que é a nossa cor até hoje. Isso Darcy Ribeiro explica bem para a gente na formação do povo brasileiro. Depois desses 70 anos, mais um século depois, chegam os negros escravizados para cá, especialmente os homens. E aí eles começam a se misturar e formam o que a gente é, a nossa cultura. E aí você tem um Brasil no sul, já foi no sul do país, é um Brasil. O pessoal fala aquelas coisas do bah, mas esses piá. E aí quando você chega em São Paulo, a turma fala meio assim, né, meu? Mas aí você chega no Rio, os caras puxam o S, porque a gente vai comer arroz. Que horas? Às 10. E aí você chega para falar com os mineiros, e são aquelas coisas, vai. E aquele jeitinho deles. E eu acho que capixaba é o único que não tem sotaque. Eu ando por aí, o pessoal fala assim, vocês falam engraçado? Eu falo, eu não sei, eu acho que vocês falam engraçado. Mas aí o Nordeste é um outro Brasil, né? Eles são incríveis, aquele jeito deles falarem, eu nem sei como é que eles falam. É muito incrível. Nós temos Brasis aqui dentro, em 500 anos. Eles chegaram em 70 pessoas, quando José, governador do Egito. Foram 70 pessoas, 430 anos. Vocês leram o detalhe? 430 anos depois, quanto eles são? Só os homens. São 600 mil. Mas aonde eles se desenvolveram? Aonde eles foram? Bota na tela, por favor. Onde eles se desenvolveram? Eles se desenvolveram no Egito. Olha aqui. Eles estão aqui, ó. Eles crescem em Ramsés, na terra de Gósen. O Egito vai ter esse espaço aqui como sendo a principal crescente fértil deles. Os israelitas, no tempo de José, vão morar aqui, porque para os egípcios, cuidar de gado fazia com que eles ficassem impuros cerimonialmente. Então eles precisavam do boi, mas eles não cuidavam do boi. Então o que eles fizeram? Vocês, israelitas, cuidam dos bois. E eles vão ficar 430 anos aqui. Só que o livro de Êxodo vai mostrar para vocês que apareceu um faraó que não conhecia José do Egito. Se lembram? E quando esse faraó aparece, gente, são 600 mil homens. Faz uma multiplicação simples. Multiplica por 4. Tem mais de 2 milhões de pessoas. Os egípcios começam a pensar, essa gente vai dominar a gente. Então o que a gente faz com eles? Bora escravizá-los. Então eles vão passar a construir e eles vão ser a engenharia civil de todo o Egito. E aí acontece uma coisa curiosa. Deus aparece no capítulo 7 para o Moisés, e eu queria que você olhasse, porque aqui tem um detalhe curioso. Deus aparece para Moisés no capítulo 7 e fala para o Moisés ir até o
o faraó, olha o verso 16. Olha o verso 16. Êxodo 7, verso 16. Leiam comigo, por favor. Diga-lhe... calma aí, gente. A gente é uma igreja, não é um bando. Vamos ler todo mundo junto? Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos hebreus... Será que Deus não tem juízo, não? Deus vai mandar eles para o deserto mesmo? Você está zoando? É isso mesmo que você está falando, Rômulo? Não, não fui eu, foi o próprio Moisés. É para que eles vão para o deserto, para lá adorar, bota o texto de volta. Bota o texto, bota o mapa de volta, por favor. Percebam, volta para Êxodo. O texto que vocês estão lendo está falando, depois das pragas, da saída de Israel do Egito. Para onde eles estão indo? Para o deserto. Então, o texto que vocês leram diz que eles saem de Ramsés na terra de Gósen e eles vão até a entrada do Mar Vermelho. Aqui na entrada do Mar Vermelho, Deus vai abrir o mar, eles vão passar e eles vão entrar no grande deserto chamado Sinai. Quantos anos eles vão ficar aqui? Quanto? Obrigado. Só que Moisés recebeu as tábuas da lei no monte, eles tiveram que... Qual foi o monte? Sinai, né? Sinai, obrigado. Olha onde está o monte Sinai. Olha a volta que eles tiveram que dar. Aqui eles celebraram a aliança. Eles voltam, vocês cantaram semana passada. Vem com Josué lutar onde? Porque eles vão atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Semana que vem, eu vou explicar para você por que eles não fizeram esse caminho. Aqui tinha os filisteus. Aqui não é mais perto? Mas tem hora que Deus parece que demora e faz a gente rodar, não é? Vem a semana que vem que eu vou conversar isso. Porque tem hora que você fala assim, não é possível, Deus, por que demora tanto? Semana que vem, tá? Netflix da primeira, semana que vem está aqui. Eu vou conversar com vocês sobre isso. Deus vai conduzir essa gente para dar uma volta danada e eles vão ficar 40 anos aqui. Que loucura, né? Não parece ilógico esse negócio? Não é melhor soltar um tomahawk aqui e resolver esse problema? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Por que Ele quer que a gente dê essa volta inteira pelo deserto? Por que demora tanto? Para que tanta confusão, gente? Simplifica a vida. Para que esse negócio? É isso que veremos nas próximas 7 semanas. Mas hoje eu quero conversar uma outra coisa com vocês. Por que eles entraram aí? O que está acontecendo com eles? Porque deserto não é uma coisa boa de se viver. Sendo bem honesto com vocês, deserto não é uma coisa boa de se viver. Mas eu quero que vocês percebam que em quanto tempo eles foram libertos? Em quanto tempo eles foram libertos? Uma noite. Eles foram libertos em uma noite. Em uma noite o anjo da morte passou por cima do Egito. E olha o que o capítulo 12 diz para vocês no verso 31. Capítulo 12, verso 31. Naquela mesma noite. Porque enquanto Deus passava com o seu juízo em cima do Egito,
Os egípcios começaram a falar: chega, manda essa gente embora, a gente não quer ver esse pessoal perto da gente mais, chega, eu vou libertar vocês, vocês vão embora, eu não estou aguentando mais vocês aqui. Vocês já mandaram, o rio ficou vermelho de sangue, a gente já teve mosca, a gente já teve rato, a gente já teve os nossos gados, pulga, carrapato, nós já tivemos tudo isso aqui, chega, vocês estão atrapalhando a gente. Por quê? Porque o texto que vocês leram, sabe o que ele está falando? Ele está demonstrando como o juízo de Deus é aplicado em cima da impiedade. O Egito é um símbolo de como Deus aplica o seu juízo em cima da impiedade humana. É isso que esse texto trabalha. O cerne da interpretação desse texto é essa. Percebam. O juízo de Deus é visível. O juízo de Deus é poderoso. O juízo de Deus é justo. Percebam, quando o anjo passa, Deus derrama o seu juízo. Quando o anjo passa, todos veem o juízo de Deus. Quando o anjo passa, todos veem o poder de Deus. Mas, quando o juízo de Deus vem, quem é beneficiado? O povo de Deus. É isso que esse texto está falando. E ele está apontando para onde? Ele está apontando para o verdadeiro primogênito de Deus que morreu, Cristo. O anjo da morte já passou 2000 anos atrás sobre essa terra. E ele matou não o primogênito dos homens, ele matou o primogênito do próprio Deus. É Páscoa. E aí agora, o Filho de Deus voltará uma segunda vez. E o que esse texto está apontando é que o juízo de Deus virá uma única vez, de maneira visível e poderosa. E o povo de Deus será beneficiado com a segunda vinda de Jesus. Essa é a aplicação desse texto. Só que qual é a grande questão, meus irmãos? Deus vai levar o seu povo, anota isso pelo amor do Senhor Jesus. Deus vai levar o seu povo para o deserto, porque o deserto é o lugar de formar um povo. No deserto, a geração inteira que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Porque eles não abandonaram o Egito dentro do coração deles. Só Josué e Calebe entraram. Porque deserto vai ser lugar em que Israel vai ser tentado. Deserto vai ser o lugar em que você vai ser levado ao limite da sua fé. Porque falta água. E a única água que tem para beber é amarga. Será que ele vai dar água fresca? Porque no deserto, o deserto é lugar da gente ser tentado a tal forma, porque a gente acha que no Egito a gente trabalhava e a gente recebia comida deles. Só que agora no deserto é lugar de dependência. Porque deserto é lugar de todo dia ter maná. E não pode guardar. Porque você vai ter que confiar que no outro dia a graça vai se manifestar. E vai? Você acredita nisso? Percebe como não é Israel só que viveu no Egito? Deserto é lugar de lutar contra os inimigos. Deserto é lugar do povo de Midian vir lutar contra o povo de Deus. E deserto é lugar em que Moisés vai ter que ficar com o braço estendido, enquanto Josué lidera o povo no meio de uma batalha. A questão toda é: Moisés não vai abaixar o braço e o povo vai continuar lutando até o final. Eles vão continuar sendo fiéis. Deserto é lugar em que Balaão vai vir falar no ouvido deles para que eles possam adorar outros deuses. Deserto é lugar em que eles vão ouvir: abandonem o Senhor, sigam outros caminhos, peguem atalhos, adorem os deuses cananeus.
E é lugar em que, qual é a opção que o povo de Deus vai fazer? Pelo jeitinho e pelos deuses falsos? Ou pelo caminho mais difícil e continuar fiel? Deserto é lugar em que as filhas dos cananeus são lindas, maravilhosas, deusas, com corpos maravilhosos. É lugar de casar com as filhas dos cananeus? Ou é lugar de ter uma família fiel? Fiel à aliança. E casar entre gente crente. Vocês vão perceber isso tudo na narrativa. Esse é o deserto que nós vivemos. Deserto, meu irmão e minha irmã. Para nós hoje, é exatamente essas circunstâncias que nós vivemos. Vocês são colocados à prova todos os dias, o nosso irmão apóstolo Paulo nos ensinou. Nós somos colocados à prova todos os dias. Às vezes falhamos, às vezes conseguimos ir, mas nós vivemos deserto quando a gente vê os nossos diagnósticos de pessoas que estão em volta da gente e adoecem, ou a gente adoece, e a gente não entende o que está acontecendo. Deserto é quando a gente tenta ser fiel, mas mesmo quando a gente é fiel, a gente é pego de surpresa em tantas situações e a gente é colocado num período árido. Deserto é quando o nosso casamento é tentado a tal ponto e nós somos levados a cair o tempo todo e abandonar a aliança que temos. Desertos acontecem quando tantas oportunidades chegam para a gente e a gente é levado à exaustão todos os dias. Desertos acontecem quando a gente olha na nossa vida e a gente vê na frente e não tem nada, porque desertos são áridos, desertos são secos. Desertos são lugares de incerteza. Desertos são lugares em que a gente não sabe para onde a gente vai. Quantas vezes na vida você olha para um lado e para o outro e diz: eu não tenho para onde ir. Eu não sei o que fazer. Porque deserto é lugar em que os nossos recursos acabaram. Desertos são lugares em que a gente já não tem mais força para ir para lugar nenhum. E isso acontece diuturnamente com a gente. Agora, o que eu acho importante aqui? Quem está sendo levado para o deserto? Respondam para mim. Quem? Quem? Vocês estão assustados? Eu estou brigando? Estou tranquilo? Eu estou tentando mudar. Quem está aqui há mais tempo sabe que eu já briguei muito com vocês. Eu continuo brigando. Mas eu estou tentando dar uma ajuste. Quero para não assustar, né? Não precisa. Teve um dia que eu terminei de pregar aqui, a pessoa falou: mas pastor, eu estava com medo de você hoje, hein? Não quero te dar medo. Você tem que temer o Senhor. Quem está indo para o deserto? O povo de Deus. Quem levou eles para o deserto? Difícil isso, né? Muitos de vocês não confiam em Deus, sabe por quê? Por causa do problema do mal. Vocês dizem assim e ouvem essa falácia o tempo todo: se Deus é bom, porque o mal existe. E aí vocês ficam inseguros por isso. Posso te dar um outro problema para fundir sua cabeça e você comer o galeto com dúvida hoje? O mal existe ou não existe? Deixa eu te fazer uma pergunta honestamente. Por que o mal não tomou conta de tudo até agora? Se o mal existe. Por que o mal não tomou conta de tudo? Se existe violência, por que o mundo todo não é violento? Se existe pobreza, por que o mundo todo não é pobre? Se existe ódio e vingança, por que o mundo todo não é ódio? Então deixa eu te dar um problema para o galeto. Por que existe bem? Por que o mal não tomou conta de tudo? Muda o silogismo. Eu queria te dar agora o problema do bem. Sem Deus você não vai resolver esse negócio. Mas brinca com essa coisa aí. Eu queria te dar o problema do bem. Porque querem pegar a gente: se Deus existe, o mal não podia existir. Então deixa eu te falar, se Deus não existe, me explica de onde veio o bem. Por que o mal não tomou conta de tudo? Por que a destruição não tomou conta de tudo? Por que no seu coração brota bem ainda, apesar de você brigar contra o mal? Então me ajuda, menos falácia e vamos para a vida de verdade. Em muitas ocasiões, quem vai conduzir a gente para o deserto é o próprio Deus. Só que aqui,
eu preciso falar antes com vocês uma coisa que está no verso 31 e 32. No verso 31 e 32 acontece a libertação do povo de Deus. E aqui, a primeira lição que eu aprendo sobre quando a realidade muda, mas o nosso coração não, é porque libertar o povo é uma atitude única, exclusiva, unilateral do próprio Deus. Eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés, eu ouvi o choro do meu povo. Deus liberta o seu povo de maneira poderosa, soberana. Ele liberta a gente de maneira única, final, repentina. Aplicando isso aqui, a teologia do Novo Testamento, Deus muda, converte, regenera a gente num ato único dele, soberano, final, e quando você percebe por si, você já mudou. É isso que ele fez com o povo. Irmãos, por que é que a gente muda? Por que é que a vida muda? Deus é soberano no nosso interior, na nossa vida espiritual, e Deus é soberano na realidade em volta da gente. A gente não pode se esquecer disso. Deus é soberano no que acontece em todas as circunstâncias da vida da gente. Se não, meus irmãos, nós vamos ter que dizer uma seguinte coisa, e ela filosoficamente não se sustenta. Não estou falando nem teologicamente. Você vai ter que assumir que Deus errou. E não dá para assumir que Deus errou, porque senão ele não é Deus. A palavra por si só, Deus, ela traz consigo a perfectibilidade. Se você assumiu que você não deveria viver onde vive, ter nascido na época que nasceu, ter o nome que você tem, ter nascido na família que você nasceu, ter nascido no lugar que você nasceu, ter até mesmo a vida, apesar da sua liberdade de ação, e você tem liberdade para agir, você vai ter que dizer que Deus errou. Eu vou ter que olhar e falar bem assim, Deus, quando você me criou em 18 de fevereiro de 84, você errou. Você não tinha que ter me botado nessa vida. Você não tinha que estar aqui. Deus, eu nasci na época errada. Às vezes a gente até acha que nasceu na época errada, né? Eu mesmo acho. De vez em quando eu falo, rapaz, eu não nasci nessa época, não. Irmãos, isso, por si só, precisa trazer para a gente conforto. Te explico. Quantos israelitas chegaram no Egito 430 anos antes? 70. Eles eram nômades. E eles moravam perto do Rio Jordão. É mais fácil você fazer o povo crescer sozinho no meio do deserto, ou colocá-los dentro do Egito e fazê-los crescer na proteção dos egípcios? Onde é mais fácil? Está respondido. Eles passaram fome, e depois disso eles vão para o Egito. E lá ficam por 400 anos, e 70 viraram 600 mil homens. Qual era a chance disso acontecer se eles tivessem ficado sozinhos lá? Qualquer exército mataria todos eles. Você percebe como Deus nos leva por caminhos que às vezes a gente não consegue entender, mas Ele sabe o resultado final? Isso é soberania. Isso é soberania. Às vezes a gente não entende o caminho, porque eles ficaram escravizados. Aí você diz, pastor, mas eles se desenvolveram, o Egito protegeu eles, eles cresceram ali. Mas quando eles cresceram, pastor, eles foram escravizados, eu entendo. Mas vocês percebem que quando eles foram escravizados, o que Deus fez com o Egito? Cada uma daquelas 10 pragas eram deuses egípcios. O Deus de Israel, 400 anos depois, humilhou cada deus egípcio e disse, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim.
Ele permitiu que o seu povo passasse por um momento de dificuldade para que esse povo fosse liberto, salvo e para que ele exercesse o juízo dele. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós não entendemos o que estamos passando, mas em algum momento depois, Deus manifesta seu poder, sua glória, sua majestade, Ele nos salva, Ele mexe com a gente, porque o que esse texto está mostrando é a soberania do Senhor. Então para agora, no deserto que você está vivendo, você não está no lugar errado. Independente se você está aí porque fez coisas erradas ou não. Independente se você tomou decisões erradas ou não. Porque a gente vive num mundo em que uma das leis da lógica, além do terceiro excluído e não contradição, é causa e efeito. Você vive num mundo de causa e efeito. E em muitas ocasiões vivemos desertos porque erramos. Mas há desertos que fomos colocados. Fomos colocados, irmãos. Deus perdeu o controle? Não. Nós não estamos no lugar errado. Você está no lugar certo. A grande questão é o que a gente vai fazer daí. Eu vou trabalhar isso com vocês ao longo da jornada. Tem N coisas que você está vivendo. Eu queria hoje que você parasse e olhasse para o seu coração e perguntasse assim: por que é que você está abatida, ó minha alma? E eu sei que há desertos mais pesados do que outros. Dê um pulinho ali no Santa Rita, na oncologia, e anda por 3 ou 4 corredores, e aí a gente vai ver o que é problema. Ali é problema, irmão. Ali é louco. Alguns de vocês que eu sei, que passaram por experiências de quase morte, vocês sabem que voltaram de lá diferentes. Vocês que tiveram, olhando aquele caminho de luz lá no final, em que o Redentor, vocês sabem que voltaram de lá diferente. Há desertos que são mais brandos. Há desertos em que a gente vive dentro de casa. O que eu queria que você parasse hoje? Deixa o meu povo ir para o deserto adorar. Deus está conduzindo o povo dele no meio do deserto. Existe esperança para você. Eu queria que você parasse hoje, redobrasse sua confiança em Jesus. Ele é Senhor da história. A gente tem que viver o que a gente precisa viver, e eu vou dizer agora, porque eu vou continuar do 33 ao 39, e eu vou te mostrar algumas coisas. Mas olha só, não perde a esperança. Deus não perdeu o controle. Você está ali, não é porque Ele errou. Você está ali porque Ele está conduzindo, governando toda a história da nossa vida. Isso tem que te deixar mais tranquilo. Você tem que olhar para os céus e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E por minha causa Ele vai se levantar. E aqui, talvez alguns de vocês estão vivendo problemas realmente dramáticos. Alguns estão vivendo problemas mais leves. Eu queria te pedir que você fizesse um exercício. Não julga a vida do outro. Porque talvez a gente é uma geração muito ignorante. Nós somos muito intolerantes. O que às vezes para o Eduardo é uma bobeira, para o Ramon é um cavalo de batalha. São pessoas diferentes, com histórias diferentes, com compleições diferentes. A gente precisa parar de generalizar tudo e ter uma sensibilidade maior para poder conversar com cada um segundo aquilo que cada um vive, para ver a necessidade de cada um. Até mesmo que seja para olhar, e vamos supor que o Eduardo é alguma coisa muito boba, eu olhar para você e falar bem assim: bichão, você não acha que você está aumentando demais esse negócio, não? Mas para isso, eu preciso individualizá-lo.
A gente tem que parar de minimizar o que acontece com as pessoas e tratá-los com mais misericórdia. Sabe por quê? Porque quando é você quer que todo mundo te trate com misericórdia. Então por que quando é o outro, a gente quer ser intolerante e grosso? E dizer, isso é besteira. Besteira, então senta aqui na cadeira de Moisés. Entende isso? Então, por favor, individualize o que você está vivendo. E conversa com seu coração a seguinte coisa. Minha alma, meu Redentor está vivo. Coração, meu Salvador está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está guiando todos os passos. É hora de descansar. Por quê? Porque observem do verso 33 ao verso 39. Tem um segundo aprendizado aqui muito bom. Os egípcios estão pressionando Israel, olha lá, para que ele se apressasse e saísse dali, ok? Vocês vão perceber que o povo sai rapidamente. Saiam rápido. O pão que eles estão carregando foi fermentado? Não, porque tem que sair com pressa. Mas vai mais. Deu para preparar alguma coisa? Não. Eles estão inseguros, marcados pela escravidão. E você vai perceber ao longo da narrativa que a gente vai conversar que eles estão completamente condicionados pelo medo. E observem, o texto está dizendo isso. Ó. Os egípcios pressionaram eles. Verso 37. Os israelitas foram a Ramsés, de Ramsés a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu eles, além dos grandes rebanhos. Com a massa que eles haviam levado do Egito, eles fizeram pão sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Vocês estão percebendo como é que a realidade mudou da noite para o dia? Mas o verso 40 está dizendo que são 430 anos de medo. São 430 anos de escravidão. E aí eu acho isso muito bacana. Porque eles vão para o deserto. E a primeira coisa que acontece quando eles estão no deserto, olha o capítulo 14. Olha o capítulo 14. Olha o verso 8. Eles estão indo embora, não tem? Não estão? O Senhor fez o quê? Endureceu o coração de quem? Rei do Egito. E esse perseguiu eles, não perseguiu? Aí o que aconteceu? Olha o verso 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Como é que eles ficaram? Medo. Medo. A realidade mudou. O interior deles mudou? Não. Eles estão condicionados pelo medo. E olha o que o medo faz. Olha a narrativa que o medo criou. Foi por falta de... Cara, isso aqui é muito pesado. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos aonde? Você trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui? O que você fez com a gente tirando a gente de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer aonde? Aqui eu aprendo uma segunda lição. Se a primeira é a soberania de Deus, a segunda é que a vida pode mudar rápido, mas o interior não muda a gente rápido. Então, deserto é lugar que vai gerar o que na gente em primeiro lugar? Dependência. Deserto vai gerar dependência. Porque o medo condicionou eles.
O século 21 te condiciona o tempo todo, o tempo todo. Medo, falta, escassez, afirmação pessoal, corpo, fama, sexo, droga, rock and roll, o tempo todo, ser aceito, eu preciso ser bem querido por todo mundo, eu preciso ter uma vida feliz, eu preciso ser o melhor nisso, naquilo outro, e condiciona a gente a essa realidade de dinheiro, boleto, e aí quando você não tem, você sente medo, não sabe ouvir um não sabe ouvir qualquer coisa que desaprove você, porque a gente é condicionado o tempo todo por propaganda, a gente é condicionado o tempo inteiro a tudo. E para piorar, a gente olha a vida dos outros e vive se comparando o tempo todo, porque se aquele lá fosse meu pai, minha vida era diferente, porque se aquela lá fosse a minha mãe, era diferente, porque se eu tivesse tido uma outra família, é diferente, porque se eu vivesse num outro mundo, era diferente. Percebe, irmãos? A gente vive condicionado e vive insatisfeito o tempo todo. E aí, por que é que Deus está levando o povo dele para o deserto? Porque o deserto é o lugar da gente aprender a ser dependente. Deserto é o lugar em que não há nada. Porque é Deus olhando e falando bem assim, agora sou eu e vocês. Agora vocês vão ter que depender de mim. Deserto, gente. Deserto é lugar da gente descobrir quem a gente realmente é. Você quer ver quem você realmente é? Não é quando a gente está aqui dando tapinha nas costas de todo mundo, não. Tá? Você vai descobrir quem você realmente é quando você for colocado encostado na parede, numa situação difícil. E aí você vai ter que reagir como você realmente é. Uma coisa é o que eu mostro para vocês aqui. Outra coisa é quando a gente é colocado numa situação extrema e aí a gente mostra quem a gente realmente é. E o deserto vai fazer isso com a gente. Deserto vai mostrar os meus pecados, as minhas fraquezas. Deserto vai mostrar as minhas falhas, onde eu negocio meus valores. Deserto vai mostrar em quem eu confio. Porque você ser bom vivant e andar bem com todo mundo é muito fácil. Agora, na hora de ser contrariado, na hora das coisas não acontecerem como a gente queria, na hora que nosso corpo começa a falhar e a gente não pode mais confiar nele, na hora em que todas as portas começaram a se fechar, na hora que a gente começa a envelhecer e a juventude começa a não fazer mais sentido, na hora em que a gente é mandado embora, na hora que nosso negócio quebra, na hora em que a gente é traído por alguém que a gente gostava muito, é nessa hora que a gente começa a mostrar quem a gente realmente é. Porque o Filho de Deus, no meio dessa situação, como ele reage? Você já parou para pensar em andar 3 anos com Judas do seu lado, sabendo que ele vai te trair? Como é que você reagiria? Todos nós teríamos mandado ele embora. Mas o Filho de Deus, quando é colocado na parede, no meio de pressão, ele mostra quem ele realmente é, o príncipe da paz. Porque ele não muda, mas deserto vai te pressionar. E no deserto você vai ver quem você realmente é. Irmãos, isso aqui é muito sério para nós. Porque todos os dias eu sou pressionado e eu fico embasbacado como eu sou. E como eu preciso melhorar. E como eu tenho que parecer mais com o meu Salvador. E como eu me envergonho de eu mesmo. Porque o deserto vai mostrando quem realmente a gente é. Deserto é lugar da autossuficiência da gente ser quebrada. Porque lá no Egito a gente trabalha e eles pagam a gente. Lá no Egito, mesmo que a gente seja escravo, a gente é autossuficiente, a gente é eficiente, a gente faz nosso trabalho e a gente recebe o que a gente tem. Mas deserto é um povo numeroso no meio de um monte de areia. E aí, olha o capítulo 13, versículo 20.
Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, leiam comigo. Durante o dia, eles não podem nem se proteger mais. Eles não sabem nem para onde estão indo. Deserto é lugar da nossa autossuficiência, dá lugar para a providência de Deus. É lugar da gente confiar. Irmãos, às vezes a vida está mudando, mas o coração da gente não. O deserto veio mostrar quem a gente é. O deserto veio fazer a gente depender. E o deserto está levando a gente a não sermos mais autossuficientes. Como anda a sua dependência de Cristo? Como anda? O Senhor está chamando você hoje aqui para mostrar que Ele está levando a gente em muitas ocasiões para o deserto, para a gente poder depender mais. Isso é fácil, Rômulo? Não. Dependência quebra ego. E é muito difícil a gente olhar e dizer, eu não consigo. Deserto faz isso com a gente. Hoje é dia da gente ser mais dependente. Está tudo mudando. Jesus está deixando a gente entrar em situações de deserto. Tempo da gente não ser mais autossuficiente. Tempo da gente ser dependente. Mas tem uma última coisa que eu entendo desse texto no verso 40 a 42, capítulo 12. O texto diz, ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. 430 anos de escravidão. Uma noite de libertação. E o que começa agora, gente? Agora começa a jornada. Não foi a libertação só. Agora é a jornada. Olha para cá, por favor. Terminar bem é mais importante do que começar bem, gente. A questão não é só começar bem, não. A questão é como você se mantém na jornada e como você termina a jornada. A Bíblia diz exatamente isso. É melhor terminar as coisas do que começá-las. Porque não é sobre começar. Começar todo mundo começa. Agora é a jornada. Agora vão ser 40 anos. Agora eles vão andar. Porque a jornada começou. Olha para mim, por favor. Nós somos a geração digital. A gente é a geração do clique. A gente é a geração dos 2 pauzinhos no WhatsApp para ter certeza que o cara respondeu logo. Deus trabalha com processo e não com evento. Show do Guns N' Roses é só para Cariacica. Parece que vai ter o Bon Jovi aí também, né? Pá, Cariacica, hein? Bon Jovi. Deus não trabalha com evento. Ele até pode fazer evento. Deus trabalha com processo. Jornada. Israel, está na hora de vocês, depois de 430 anos, vocês são praticamente egípcios. Mas agora, Israel, eu vou levar vocês, porque eu vou mudar vocês. Eu vou dar uma lei nova para vocês. Eu vou dar uma maneira nova de se relacionar comigo para vocês. Eu vou defender vocês. Eu vou conduzir vocês para uma terra. Trazendo para nós hoje, Deus em Cristo botou a lei dele no coração de vocês. Deus em Cristo tem conduzido a mim e a vocês pelo deserto dessa vida. Deus em Cristo está levando a gente para Canaã celestial. Deus não está preocupado com o evento. Deus está preocupado com a gente correr bem a carreira da fé, irmãos. O deserto vai passar.
O deserto entrou na vida da gente, mas ele vai ensinar para mim e para vocês um novo processo de vida, em que a gente espera, confia e a gente caminha sem ter o controle da situação, porque a gente descansa. Mas o deserto, ele vai reposicionar então a identidade da gente, porque agora a gente já não é mais escravo desse mundo, agora a gente é discípulo de Jesus, porque o deserto vai preparar a mim e a você para a promessa. Qual é a promessa? Um novo céu e uma nova terra. Foi no momento de maior sofrimento e escassez que sabe o que você orou? Senhor, será que o Senhor pode voltar logo? Foi no momento de maior escassez e dor que você olhou e falou bem assim: Senhor, eu só queria ver a sua presença. Foi no maior momento de desespero em que a gente olha e diz assim: Senhor, o Senhor pode manifestar seu poder? Porque o deserto prepara a gente para ter sede da presença de Deus. Então as aflições do tempo presente não se podem comparar com o quê? Com a glória, que vai ser revelada onde, pessoal? Em nós. Deserto prepara a gente para entrar em Canaã. Então não ache estranho, cristãos lidam com o deserto assim, por quê? Pessoal, deserto é lugar de morada, passagem. Deserto é lugar de passagem. Deserto é um tempo, porque Canaã é logo ali. Deserto é lugar de ver milagres, de ver a presença de Deus. Mas deserto é lugar de preparar o nosso coração, porque é passagem. Está olhando para tudo que a gente está vivendo hoje, vocês e eu? Fala isso para você mesmo. E não é cinismo estoico. Vai passar. Vai passar. Não é paciência estoica. Os estoicos gregos diziam: não, fica e mantenha a sua tranquilidade, porque tudo vai passar. Não é isso não. Deus está fazendo novas todas as coisas. Vai passar. Deserto é momento de transição. A nossa vida é um momento de transição. Nós não podemos nos esquecer disso. Cadê os meninos para virem aqui à frente? Quando tudo muda, pessoal, nosso coração precisa mudar. E hoje eu queria te fazer 3 perguntas. Você vai resistir ao processo? Você vai se entregar a Ele e dizer: Senhor, é o Senhor que está permitindo que a gente está aqui. Vamos adiante. Você vai resistir? Ou você prefere se entregar ao processo? Segunda pergunta que eu queria te fazer. Na primeira dificuldade, o que Israel falou? Você trouxe a gente aqui para matar a gente? E olha o que eles falaram. Lá no Egito é que era bom. Você vai mesmo romantizar o passado? Romantizar o passado nada mais é do que uma boia psicológica para mim e para você. Entenda isso. Você está vivendo agora no seu trabalho um momento infernal. Mas você tinha saído dessa empresa aqui, porque lá era infernal. Aí você chegou aqui, trabalhou 1 ano, 2 anos, aí começou a viver um momento muito difícil. Sabe o que psicologicamente você fala para você? Bom, é quando eu trabalhava lá. Mas era um inferno. Só que a gente tem essa capacidade psicológica de se auto-enganar. Aí a gente fica romantizando o passado.
Quem romantiza o passado, esquece de viver o presente. Esquece de dar tudo para o presente, porque é a única coisa que você tem. Para de romantizar o passado. É tempo da gente encarar o que a gente tem agora. Mas tem uma terceira pergunta que eu queria fazer para você. Você vai permitir que Deus te forme no meio do caminho? Ou você vai resistir ao processo? Deus tem uma agenda, tá, gente? E não é te fazer feliz. Desculpa. Isso é o Deus história que faz isso com a gente. Deus tem um processo. Ele quer formar Cristo em você. E Ele está te preparando para a eternidade. Você tem duas opções. Resistir ao processo e se entregar à cultura cananeia e egípcia. Ou você pode hoje olhar e dizer, o Senhor está mudando tudo e eu vou me entregar ao processo e eu quero ser diferente. Deus não apenas tira a gente do lugar, mas Ele transforma tudo à nossa volta. O Egito pode ter ficado para trás, mas o Senhor está trabalhando na vida da gente. Deserto, gente, não é onde a vida para. É onde Deus vai ensinar a gente a viver de verdade.